Bem-vindos a mais um Pergunte ao Hipnólogo. Eu sou Alberto Elízola e aqui nesse programa estou respondendo as dúvidas que você mandou lá no nosso grupo de apoiadores. Nosso grupo secreto, exclusivo, em que você pode conversar diretamente comigo. Quer se tornar membro? Quer participar dos próximos programas? Então clica no link da descrição e escolha o melhor plano do Apoia-se. Primeira pergunta: quem é considerado o pai da hipnoterapia? Uma coisa que muita gente não sabe é que, na verdade, o pai da psicoterapia e da hipnoterapia foi um professor do Freud, Bernheim. Bernheim, que era responsável pela escola de Nancy, lá na França, percebeu o poder da palavra, o poder da sugestão. Inclusive, Freud inicialmente teve aulas com Charcot e depois abandonou e foi estudar com Bernheim, porque ele achou muito mais interessante a perspectiva da palavra como algo capaz de curar as pessoas. E, inclusive, naquela época de Bernheim, psicoterapia e hipnoterapia era tudo a mesma coisa. E a terapia feita por Bernheim era bem diferente da terapia que é feita hoje. Porque naquela época, terapia era sinônimo de sugestão direta. Por exemplo, imagine que a pessoa não enxerga por alguma questão psicossomática, uma histérica, lá da época de Freud. Aí ela não enxerga, aí eu hipnotizo essa pessoa e falo: agora você vai enxergar. A terapia na época de Bernheim era baseada nisso. Sugestões diretas para remover o sintoma. Inclusive isso gerava um problema, porque o sintoma tinha uma função no dia a dia da pessoa e ele acabava voltando após essa sugestão direta. E esse foi um dos motivos pelos quais Freud abandonou a hipnose. No entanto, é importante ressaltar sempre que Freud abandonou a hipnose porque na época dele a hipnose não era feita da forma que é feita hoje. Hoje, a terapia com a hipnose baseada em evidências é toda baseada em terapias comportamentais. Inclusive, bem depois de Freud, a gente já teve Clarke, a gente já teve Volpe, que foram grandes expoentes da psicologia do comportamento e que também eram hipnotistas. Quanto tempo leva, em média, para uma pessoa que não sabe nada sobre hipnose aprender? Olha, se essa pessoa for minha aluna, eu te falo que, sei lá, 1 hora de aula, meia hora de aula, com a minha supervisão, certamente você aprende sem sombra de dúvidas. Quando a gente vê alguém fazendo hipnose na televisão, no YouTube, parece que é uma coisa muito complicada, mas se você souber realmente seguir os princípios, é bem mais fácil que parece. Então vem comigo, confia no pai que tá tudo certo. Inclusive, quem quiser aprender hipnose, vou deixar um link especial do meu curso de hipnose, Hackeando Realidades, por apenas R$ 9,90. Então aproveita, vai lá no link da descrição. Dá para fazer hipnose de forma remota? Olha, vamos lá. Quando fala essa questão de fazer de forma remota, eu sempre acho meio complicado responder, porque eu nunca sei o que a pessoa está realmente querendo dizer. Porque tem professores de hipnose que vão falar que eu consigo, com o poder da minha mente, aqui na minha casa, te mandar uma mensagem subliminar, consigo mandar uma mensagem positiva que vai atravessar todas as paredes e chegar na sua casa. Então, se você está querendo fazer hipnose de forma remota, assim como algo meio médium, meio paranormal, não consigo te ajudar, não. No entanto, se você está querendo dizer sobre fazer a hipnose ou hipnose clínica online por meio de alguma sala de telesaúde, como o Docs, enfim, tem várias salas de telesaúde que permitem um atendimento online, claro que dá para fazer. A hipnose se baseia na palavra, é um processo de comunicação. Então não tem tanta diferença assim entre fazer presencialmente ou fazer online. Existem pessoas mais ou menos suscetíveis à hipnose e pessoas que não são suscetíveis de jeito nenhum? Existem sim, e eu vou explicar sobre isso agora. Entenda que a capacidade de ser hipnotizado é um talento. É um talento como saber jogar futebol. Eu jogo futebol desde 1985. E sou péssimo desde então, sempre era o último a ser escolhido na época do colégio. Mas imagine que eu começo, a partir de hoje, toda semana fazer uma aula de futebol. Concorda comigo que eu vou ficar melhor do que eu sou hoje? Sim, eu vou ficar melhor do que aquilo que eu sou hoje. O mesmo em relação à capacidade de ser hipnotizado. Existem pessoas que nascem com um talento maior. Existem os Neymar, os Ronaldinho, os gaúchos da hipnose em termos de ser hipnotizado. Aliás, um exemplo é o Igor 3K lá do Flow, que eu já hipnotizei algumas vezes e ele tem muita facilidade em ser hipnotizado. No entanto, nem todo mundo nasce com a mesma habilidade do Igor. Então tem pessoas sim que não respondem a nada em hipnose e tem pessoas que respondem bem demais.
Só que tem um outro fator que eu não disse ainda. A gente tem muita, mas muita evidência que o treinamento melhora bastante a resposta da pessoa à hipnose. Então, pessoas que não respondiam nada passam a responder alguma coisa. Pessoas que respondiam alguma coisa passam a responder bem melhor e assim por diante. Então, a hipnose é um comportamento e, como todo comportamento, pode sim ser treinado, pode sim ser aperfeiçoado. Não consigo controlar as dores da fibromialgia com hipnose. O que pode estar dando errado? Primeira coisa que a gente tem que entender é que fibromialgia é um tipo de dor que vai aumentar a sua intensidade de acordo com o seu dia a dia. Então, antes de pensar em hipnose, como que está a alimentação, como que está a atividade física, como que está o bem-estar no dia a dia. A gente teve uma meta-análise há uns anos, mostrando, por exemplo, muita conexão entre ter fibromialgia e não se expressar emocionalmente. Algo, que as pessoas do dia a dia já sabiam, o tal do engolir sapo, é extremamente prejudicial para a pessoa. Então, pessoas que têm fibromialgia, se elas continuam engolindo sapo, se elas não falam o que elas pensam, vamos ter uma tendência de essas fibromialgias piorarem com o passar do tempo. Então, a hipnose pode ser uma excelente ferramenta para relaxar o corpo, para até mesmo dar sugestões para diminuir a dor, mas não é só isso. Como que estão os aspectos emocionais, como que estão as expressões emocionais, como que está a alimentação, como que está a atividade física. Então, dor é um dos temas mais complexos em relação ao ser humano. Ainda mais fibromialgia, porque geralmente a fibromialgia não tem realmente um dano estrutural. Ou seja, é diferente de você quebrar uma perna e sentir aquela dor devido a um dano estrutural. Fibromialgia, na verdade, ela vai ter raízes emocionais. Claro que é uma dor real, a pessoa sente a dor de forma muito intensa, só que ela não tem realmente origem estrutural. Tem origem na forma que a pessoa lida com as suas emoções e com o seu dia a dia. Então o ideal seria você buscar algum terapeuta que entenda bem dessas relações entre mente e corpo. Em inglês a gente usa mind-body como um termo, para falar dos profissionais da área da saúde, médicos que entendem bem dessa relação. Estou curioso em comprar seu curso. Quais objeções e precauções comuns quanto à hipnose? Olha, eu já te falo, não tem contraindicação para hipnotizar alguém. Não tem. Aliás, se eu pudesse falar de alguma contraindicação, seria muito mais em relação à integridade física. Por exemplo, se eu dou uma sugestão para alguém que está tendo um ataque zumbi, por exemplo, essa pessoa pode sair correndo, cair no chão, machucar o braço. No entanto, se a gente pensa nesses fenômenos hipnóticos de brincadeira, mão colada, amnésia, alucinações, em geral não tem contraindicação. As contraindicações vão surgir justamente na hipnose clínica. E não são contraindicações da hipnose, são contraindicações de psicoterapia. Por exemplo, ficar forçando regressões de forma desnecessária pode piorar os sintomas de outras pessoas. Mas aí não tem a ver com a hipnose. Se você ficar forçando regressões, até mesmo em outras práticas da própria psicologia, você também pode piorar sintomas. Então, a grosso modo, se você cuida bem da integridade física do colega, não faz regressões, está fazendo apenas brincadeiras de mão colada, amnésia, alucinação, não está brincando com algo que envolva emoções do tipo, você vai ver alguém que já morreu, vai ver o pai falecido, tio, avó, enfim. Se você tomar os devidos cuidados, pode fazer hipnose que não tem contraindicação nenhuma. Hipnose realmente funciona? A resposta curta é, funciona. Vou dar uma resposta um pouquinho mais longa. A gente tem muita evidência do uso da hipnose para controle de dor. Quando a gente fala de controle de dor, as evidências são bem robustas. No entanto, quando a gente vai falar de psicoterapia, a gente vai ter também evidências do uso da hipnose associada a práticas que já são práticas baseadas em evidências, como a própria TCC. Então sim, a gente tem evidências de que hipnose funciona. A hipnose tem relação com mensagens subliminares? Essa pergunta é bem interessante porque ela vai ter a ver com a própria definição do que é hipnose. Se você pensa na hipnose como uma alteração da percepção da realidade a partir do uso da linguagem, da comunicação, a resposta é não. Hipnose não tem nada a ver com mensagens subliminares. Aquela ideia de eu dar uma sugestão que vai atravessar a faculdade crítica, vai atingir o subconsciente, isso é ficção. Mas se a gente pensa em hipnose como sinônimo de persuasão, se a gente pensa em gatilhos mentais, se a gente pensa em usar pistas, técnicas mais emocionais de convencimento, ou até mesmo técnicas que envolvem falácias,
Se você considera persuasão como sendo hipnose, e se considerar que gatilhos mentais são mensagens subliminares, veja que é um monte de exposição. Aí talvez a gente veja alguma conexão entre hipnose e mensagem subliminar. Ao menos nesse aspecto de dar sugestões, principalmente no marketing, que envolvam mais questões emocionais do que questões racionais. No entanto, aquela ideia de dormir ouvindo uma fita e aprender idioma dormindo, essas práticas que não envolvem esforço para a aprendizagem, não. Isso aí não tem nada a ver com hipnose, isso é tudo pseudociência. E esse foi mais um Pergunte ao Hipnólogo. Quer mandar sua pergunta? Me segue lá no Instagram, me manda um direct e até a próxima.